Você já imaginou viver em uma época onde a Europa estava literalmente rasgada, ao meio por guerras religiosas? Onde irmãos lutavam contra irmãos, onde a violência e o ódio dominavam os debates sobre fé? Pois foi exatamente nesse cenário caótico do século XVI que nasceu um homem extraordinário. Um homem que escolheu um caminho completamente diferente. Enquanto todos ao seu redor gritavam, ele falava mansamente. Enquanto outros atacavam com espadas, ele conquistava com a bondade. Estamos falando de São Francisco de Sales, e hoje você vai conhecer a história fascinante desse santo que literalmente mudou o jogo da evangelização. Sabe o que é mais incrível? Esse homem converteu milhares de protestantes de volta ao catolicismo. E não, ele não usou argumentos agressivos, não partiu para o debate violento, não impôs nada pela força. Ele simplesmente amou. Hoje é dia 24 de janeiro, festa de São Francisco de Sales. E neste vídeo, vamos mergulhar na vida desse doutor da Igreja que nos ensinou algo revolucionário, que a santidade não é privilégio de padres e freiras trancados em mosteiros. A santidade é para você, para o estudante, para o trabalhador, para a mãe de família, para o empresário, para qualquer pessoa que queira amar a Deus de verdade. E olha, se você está aqui buscando inspiração, se está cansado de tanta agressividade no mundo, se quer entender como é possível ser santo vivendo no mundo real, com suas responsabilidades e desafios, você está no lugar certo. Prepare-se porque essa história tem de tudo. Uma crise existencial profunda na juventude, uma missão impossível em território hostil, livros que se tornaram best-sellers por séculos, e um método de evangelização tão eficaz que até hoje é estudado e admirado. Ah, e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente mergulha nas histórias dos santos de uma forma real, profunda, sem romantização, mas também sem perder a admiração pelo que Deus fez nessas vidas extraordinárias. Então vamos lá! Aperte o cinto porque a história de São Francisco de Sales vai te surpreender, te inspirar e, quem sabe, transformar a forma como você vê sua própria jornada de fé. Para entender quem foi São Francisco de Sales, a gente precisa voltar no tempo. Estamos em 1567. A Europa estava um caos absoluto. 50 anos antes, em 1517, um monge alemão chamado Martinho Lutero tinha literalmente rasgado a cristandade ao meio. O que antes era uma Europa unida na fé católica, agora era um continente dilacerado por conflitos religiosos sangrentos. Católicos contra protestantes. Famílias divididas. Regiões inteiras mudando de religião através da violência. É nesse cenário tenso, nessa Europa ferida e confusa, que nasce Francisco. Não na França, como muita gente pensa, mas no Ducado de Saboia, uma região que ficava entre a França e a Itália, onde hoje fica parte da Suíça e do norte italiano. E olha só o detalhe, ele nasceu em um castelo. Isso mesmo, Francisco era nobre. Filho primogênito de uma família aristocrática. O castelo de Sales ficava a poucos quilômetros da cidade de Annecy. Seu pai tinha mais de 40 anos, sua mãe apenas 15 quando ele nasceu. E como primogênito, Francisco era o herdeiro de tudo: propriedades, títulos, influência política, poder. O futuro dele estava traçado. Seria o chefe da família Sales, administraria as terras, faria alianças políticas, perpetuaria o nome da família. Era isso que se esperava dele. Mas sabe o que é fascinante? Desde pequenininho, esse menino já mostrava que Deus tinha outros planos para ele. Com apenas 7 anos de idade, antes mesmo de ter pleno uso da razão, Francisco já demonstrava uma devoção impressionante. Ele não saía de casa sem suas medalhinhas religiosas. Quando ia à igreja com a babá, fazia questão que ela levasse alguma coisa para dar aos pobres. Se ele via um mendigo no caminho e não tinha nada para dar, ficava perturbado. Era uma criança diferente. Uma criança que já tinha no coração aquela chama do amor a Deus e ao próximo. O pai, é claro, queria dar ao filho a melhor educação possível. Afinal, um futuro senhor de terras precisava ser culto, refinado, preparado. Então Francisco foi enviado para estudar, primeiro em Annecy, depois em Paris, no prestigiadíssimo colégio dos jesuítas, o Colégio de Clermont. E aqui a gente precisa pausar para admirar. Esse jovem não era um estudante qualquer.
Francisco mergulhou nos estudos com uma dedicação impressionante. Aprendeu grego, hebraico, latim, línguas essenciais para um homem culto da época. Estudou filosofia, teologia, retórica. Mas não parou por aí. Depois de Paris, o pai o enviou para Pádua, na Itália, para uma das faculdades de direito mais prestigiadas da Europa. E Francisco se destacou tanto que se doutorou em direito civil e direito eclesiástico. Imagina a cena: um jovem de 20 e poucos anos, nobre, riquíssimo, super bem educado, falando várias línguas, doutor em direito por uma das melhores universidades da Europa. Ele tinha tudo. Literalmente tudo que um jovem da época poderia sonhar. Mas dentro dele, uma vocação latejava. Um chamado que ele não conseguia ignorar. O problema, como dizer ao pai, um homem que investiu fortunas na sua educação, que planejou todo o seu futuro como herdeiro da família, que ele não queria nada daquilo. Que ele queria ser padre. Essa tensão entre a vontade do pai e o chamado de Deus vai marcar profundamente a juventude de Francisco. E antes de resolver isso, ele vai passar pela maior crise da sua vida. Uma crise tão profunda que quase o destrói. Agora a gente precisa falar de um momento que poderia ter destruído Francisco completamente. E olha, essa parte da história dele é tão importante que eu preciso que você preste muita atenção, porque o que aconteceu com ele aos 18 anos pode estar acontecendo com você agora, de uma forma diferente, mas com o mesmo veneno. Lembra que eu falei que a Europa estava dividida entre católicos e protestantes? Pois bem, um dos pontos mais polêmicos dessa divisão era a questão da predestinação. Os calvinistas, seguidores de João Calvino, pregavam algo muito pesado, que Deus já tinha escolhido desde antes da criação do mundo quem iria para o céu e quem iria para o inferno. E mais, que a grande maioria das pessoas foi criada por Deus especificamente para ir para o inferno. Apenas uma elite de eleitos seria salva. Na visão deles, não importava o que você fizesse, não importava quanto você se esforçasse, se você não estava entre os eleitos, estava condenado. Ponto final. Agora imagina você, um jovem de 18 anos, super inteligente, estudando teologia em Paris, mergulhado nessas discussões teológicas intensas que aconteciam por todos os lados. Você estuda, você pensa, você reflete. E de repente, uma dúvida cruel começa a entrar na sua mente: e se eu não estou entre os eleitos? Foi exatamente isso que aconteceu com Francisco. Ele começou a ser atormentado, e a palavra é essa mesmo, atormentado, pela ideia de que, não importasse o que ele fizesse, ele poderia estar condenado. Que todo o seu amor a Deus, toda a sua devoção, todas as suas orações, poderiam ser inúteis. Satanás aproveitou essa brecha teológica para atacar aquele jovem com uma força absurda. Francisco entrou numa espiral de ansiedade e desespero. Ele não conseguia dormir direito. Ficou com olheiras profundas. Começou a perder peso. As pessoas ao redor dele percebiam que algo estava muito errado. Era uma tortura psicológica e espiritual. Imagina viver com a convicção de que você vai para o inferno e não há absolutamente nada que você possa fazer a respeito. Foi então que Francisco, no fundo do poço, arrastou-se até uma igreja em Paris, a igreja de Saint-Étienne des Grès. Lá dentro, havia uma imagem de Nossa Senhora do Livramento. E ali, diante daquela imagem da Mãe de Deus, aconteceu algo extraordinário. Francisco tomou uma decisão heróica. Uma decisão que mudaria tudo. Ele fez uma oração que é, sinceramente, uma das orações mais corajosas e mais puras que eu já vi na vida de um santo. Ele disse algo mais ou menos assim: Senhora, pode ser que eu realmente vá para o inferno. Pode ser que eu não esteja entre os eleitos. Se for assim, lá no inferno eu não vou poder te amar. Mas aqui na terra, agora, enquanto eu puder, eu vou te amar. Eu vou amar a Deus. Eu vou servi-lo. Mesmo que isso não mude meu destino. Você entende a beleza disso? Ele não estava barganhando com Deus. Ele não estava dizendo: se tu me salvares, eu te amarei. Não. Ele estava dizendo: eu vou te amar porque tu és digno de ser amado. Não por medo do inferno, não por desejo do céu, mas porque é certo te amar. É o amor puro, o amor desinteressado, o amor que não busca recompensa.
E naquele momento, enquanto ele rezava o Memorare, aquela linda oração de São Bernardo pedindo a intercessão de Maria, algo aconteceu. Foi como se uma montanha tivesse sido tirada das suas costas. A paz voltou. A certeza de que Deus é amor, de que Deus é bom, de que Deus não cria ninguém para o inferno, essa certeza voltou ao coração dele com força total. Francisco saiu daquela igreja liberto. E nunca mais ele teve esse tipo de tormento. Sabe por que eu quis contar esse episódio com tanto detalhe? Porque tem muita gente hoje passando por crises parecidas. Não necessariamente com a predestinação calvinista, mas com outros medos, outras dúvidas que paralisam. Será que Deus me ama mesmo? Será que eu sou bom o suficiente? Será que meus pecados são grandes demais? E a resposta de São Francisco de Sales para você é essa: abandone-se. Confie. Ame a Deus não por medo, mas porque Ele é digno de ser amado. Ali, naquele dia, diante de Nossa Senhora, Francisco também fez um voto de castidade e decidiu definitivamente que seria sacerdote. Agora ele só precisava contar isso para o Pai. E isso não seria nada fácil. Então Francisco voltou para casa. Doutor em Direito, 24 anos, pronto para assumir o comando da família. Só que agora ele tinha uma bomba para soltar. Pai, eu vou ser padre. Você pode imaginar a reação? O pai resistiu, brigou, tentou convencê-lo do contrário. Mas Francisco estava decidido. E no final das contas, o pai teve que aceitar. Em 18 de dezembro de 1593, aos 26 anos, Francisco de Sales foi ordenado sacerdote. Não como um padre qualquer. Por ser de família nobre, ele foi nomeado imediatamente como cônego da Diocese de Genebra. Agora presta atenção nesse detalhe importante. A diocese se chamava Diocese de Genebra, mas o bispo não morava em Genebra. Por quê? Porque Genebra tinha sido tomada pelos calvinistas. João Calvino tinha transformado aquela cidade numa espécie de república protestante, expulsando os católicos, destruindo imagens, profanando igrejas. O bispo tinha que morar exilado em Annecy. E foi logo no início do seu sacerdócio que Francisco pediu ao bispo algo que poucos teriam coragem de pedir: Senhor bispo, me envie em missão. Me envie para converter os protestantes. O bispo aceitou. E enviou o jovem padre Francisco para uma região chamada Chalais, uma área ao sul do Lago de Genebra que tinha sido reconquistada militarmente pelo Ducado de Saboia, mas que espiritualmente estava completamente perdida. Vamos deixar claro o cenário. Eram milhares e milhares de protestantes. As igrejas católicas estavam destruídas ou abandonadas. Não havia praticamente nenhum padre católico na região. Francisco chegou lá em 1594. Foi celebrar sua primeira missa. Sabe quantas pessoas apareceram? Uma velhinha. Uma única senhora idosa foi à igreja ouvir a pregação daquele padre recém-ordenado. Muita gente teria desistido ali. Muita gente teria pensado: isso aqui é impossível. Vou voltar e pedir outra missão. Mas não Francisco. Sabe o que ele pensou? Se há uma alma aqui, já vale a pena. Uma alma já é uma diocese grande o suficiente. E começou a trabalhar. Mas como evangelizar pessoas que nem queriam te ouvir? Como alcançar protestantes que tinham sido ensinados que os padres católicos eram representantes do anticristo? Francisco teve uma ideia genial. Se as pessoas não vinham para as pregações, ele iria até as pessoas. Mas não de qualquer jeito. Ele começou a escrever panfletos, pequenos textos explicando a fé católica, respondendo às objeções protestantes, esclarecendo mal-entendidos. Durante a noite, ele escrevia esses folhetos. De dia, ele mesmo os distribuía, colocando nas portas das casas, deixando nos lugares públicos. As pessoas começaram a ler. Começaram a discutir entre si sobre aquele conteúdo. E começaram a procurá-lo para conversar. Mas sabe qual era o verdadeiro método de Francisco? Não eram os panfletos, por mais bem escritos que fossem. Era a bondade. Era a paciência. Era o amor genuíno que ele demonstrava por cada pessoa. Tem uma história que ilustra perfeitamente isso. Um dia,
Francisco estava dialogando com um líder protestante. O cara estava usando uma tática clássica dos calvinistas: fazer uma pergunta, e quando Francisco começava a responder, fazer outra pergunta. E outra. E outra. Sem deixar ele terminar o raciocínio. Era uma estratégia para desconcertar, para fazer o católico parecer que não sabia nada. O protestante foi ficando cada vez mais agressivo, mais irritado. Provocava Francisco de todos os jeitos. E Francisco olhava para ele com bondade e respondia com paciência. Até que o protestante explodiu: "Você vai continuar me olhando com essa cara boba de bondoso?" E Francisco respondeu algo que me arrepia até hoje: "Se você me arrancasse o olho direito, eu continuaria olhando para você com o olho esquerdo. Com bondade. Porque eu me importo com você. Porque eu quero a sua salvação." Entende a diferença? Francisco não estava ali para vencer um debate. Ele estava ali para salvar aquela alma. Para ele, aquela pessoa não era um inimigo a ser derrotado, mas um irmão a ser reconquistado. E sabe o que ele dizia? Atrai-se muito mais gente com uma gota de mel do que com um barril de vinagre. E funcionou. Funcionou de uma forma absurda. Aos poucos, as conversões começaram a acontecer. Primeiro alguns, depois dezenas, depois centenas. Famílias inteiras voltando à fé católica. Igrejas sendo restauradas. Outros padres chegando para ajudar. Quando Francisco finalmente deixou a missão do chalé, quase 10 anos depois, aquela região que era totalmente protestante tinha voltado a ser majoritariamente católica. Ele escreveu ao Papa Clemente VIII e disse com toda simplicidade: "Quando eu cheguei, só via protestantes. Quando saí, só via católicos." Milhares de conversões. Não pela espada, não pela imposição, mas pelo amor. E foi esse sucesso extraordinário que chamou a atenção de Roma. O Papa convocou Francisco. E o que aconteceu em Roma? Bem, isso mudaria definitivamente o rumo da sua vida. Roma, 1599. Francisco de Sales, agora com 32 anos, é convocado pelo Papa Clemente VIII. O Santo Padre tinha ouvido falar dos milagres que aquele padre estava fazendo no chalé e queria conhecê-lo pessoalmente. Mas não era só uma visita de cortesia. O Papa tinha um plano. Ele queria fazer de Francisco o bispo coadjutor de Genebra, ou seja, o auxiliar do atual bispo, com direito a sucedê-lo. Francisco, humilde como sempre, recusou. "Santidade, eu não quero ser bispo. Eu deixei a nobreza justamente para não ter posições de poder. Eu só quero ser padre, cuidar de almas." Mas o Papa insistiu. E para ter certeza de que estava fazendo a escolha certa, ele fez algo inusitado. Convocou os cardeais e pediu que eles fizessem um exame público de Francisco. Na frente de toda a cúria romana, os cardeais bombardearam o jovem padre com perguntas teológicas, questões complexas, problemas doutrinários difíceis. E Francisco respondeu com uma sabedoria tão profunda, tão clara, tão luminosa, que o Papa ficou literalmente impressionado. Quando terminou, o Papa Clemente VIII disse algo profético: "Vá com essa fonte de sabedoria que brota do seu coração e ilumine o mundo inteiro." E foi exatamente isso que Francisco fez. Em 1602, aos 35 anos, Francisco de Sales foi ordenado bispo. Primeiro como coadjutor, depois como bispo titular de Genebra. Um bispo que nunca pôde entrar na sua própria catedral, porque Genebra continuava nas mãos dos protestantes. Mas isso não o impediu de ser um dos bispos mais extraordinários da história da Igreja. Agora, o que faz um bispo ser grande? Poder, influência política, construir catedrais monumentais. Para Francisco de Sales, ser bispo significava uma coisa só: cuidar de almas. Uma por uma, sem distinção. Ele visitava as paróquias mais distantes da diocese. Atendia pessoalmente quem o procurasse. Escrevia cartas, centenas, milhares de cartas, dirigindo espiritualmente as pessoas. E aqui vem algo revolucionário. Francisco começou a ensinar que a santidade não era só para padres, freiras e monges. A santidade era para todos. Para o soldado, para o médico, para o nobre na corte, para a mãe de família, para o comerciante,
para o estudante. Cada um no seu estado de vida, cada um com suas responsabilidades, cada um poderia, e deveria, buscar a santidade. Isso hoje parece óbvio pra gente, né? Mas na época era revolucionário. A espiritualidade católica estava muito focada na vida religiosa, na clausura, nos mosteiros. Francisco estava dizendo: não, você que vive no mundo, você que trabalha, você que tem família, você também é chamado a ser santo. Em 1602, Francisco foi enviado a Paris numa missão diplomática. Havia questões territoriais entre o Ducado de Saboia e a França que precisavam ser negociadas. Mas o que era para ser apenas uma missão diplomática se transformou em algo muito maior. Quando Francisco começou a pregar em Paris, as igrejas ficavam lotadas. Os nobres da corte queriam conhecê-lo. As pessoas ficavam encantadas com aquela bondade, aquela sabedoria, aquele jeito de falar que tocava o coração. E muitos começaram a pedir para que ele os dirigisse espiritualmente. Francisco começou então a escrever cartas. Muitas cartas. Para um conde, explicando como ele poderia ser santo vivendo na corte. Para uma baronesa, ensinando como conciliar a vida social com a oração. Para um soldado, mostrando o caminho da santidade no meio da vida militar. E sabe o que aconteceu? Essas cartas começaram a circular. Uma pessoa mostrava para outra, que copiava e mostrava para outra. Os amigos de Francisco perceberam: isso aqui precisa virar um livro. E foi assim que nasceu a Filoteia, ou Introdução à Vida Devota, como é mais conhecida. Francisco pegou aquelas cartas que ele tinha escrito, organizou o conteúdo numa sequência lógica, criou uma narrativa como se estivesse escrevendo para uma pessoa fictícia chamada Filoteia, que significa amiga de Deus, e publicou. Era 1609. Francisco tinha 41 anos. E o livro foi um sucesso absoluto. Ainda durante a vida dele, a Filoteia teve mais de 40 edições só em francês. Foi traduzida para praticamente todas as línguas europeias, incluindo o latim. Tornou-se um best-seller internacional. Por quê? Porque as pessoas estavam sedentas por isso. Elas queriam ser santas, mas não sabiam como. Achavam que era impossível no meio da vida comum, dos afazeres cotidianos, das obrigações do mundo. E Francisco estava mostrando: não só é possível, como é para isso que você foi criado. Mas Francisco não parou por aí. Anos depois, ele escreveu uma segunda obra, mais profunda, mais contemplativa, para quem já tinha iniciado o caminho espiritual e queria se aprofundar. Era o Tratado do Amor de Deus, uma obra-prima sobre a teologia do amor divino, sobre como crescer na união com Deus. E além disso, ele fundou, junto com Santa Joana de Chantal, uma viúva que ele dirigia espiritualmente, uma congregação religiosa chamada Ordem da Visitação. As visitandinas, como ficaram conhecidas, eram religiosas que deveriam ter uma vida de oração intensa, mas também sair para visitar os pobres e doentes. Tudo isso enquanto visitava as paróquias da diocese, atendia as pessoas, escrevia cartas, pregava, celebrava missas, formava padres. Francisco se gastou. Literalmente se gastou por Deus e pelas almas. E o impacto dele? Gigantesco. São Vicente de Paulo, depois de conversar com Francisco, disse: se o bispo de Genebra é tão bom assim, imagina como deve ser Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus foi profundamente influenciada pelos escritos dele, tanto que recebeu o nome de Francisca no batismo, em homenagem a ele. São João Bosco fundou a congregação salesiana e a colocou sob o patrocínio de São Francisco de Sales, porque via nele o modelo perfeito do educador que evangeliza pelo amor. Francisco estava no auge. Amado, respeitado, produtivo. Tinha apenas 55 anos. E foi então que Deus o chamou para casa. Novembro de 1622. Francisco de Sales estava em viagem, cumprindo mais uma de suas incontáveis obrigações como bispo. No caminho, parou num dos conventos da Visitação que ele havia fundado. Uma das irmãs, uma religiosa simples, dessas pessoas humildes que às vezes recebem luzes especiais de Deus, teve uma revelação mística. Quando viu o bispo chegando, correu até ele, angustiada. Excelência! Excelência! O senhor vai morrer ainda este ano.
Por favor, peça a Nosso Senhor e à Virgem Maria que isso não aconteça. A resposta de Francisco é de uma beleza comovente. Ele olhou para ela com aquela bondade característica e disse: minha filha, eu jamais vou fazer isso. Pedir para não morrer? Nunca. Eu estou tão cansado. A senhora não quer que eu entre finalmente no descanso eterno. E continuou: vocês têm as constituições da ordem. Vocês têm a Madre Chantal. Vocês não precisam de mim. A senhora precisa aprender a confiar mais em Deus e menos nos homens. Que lição, né? Até na morte, Francisco estava ensinando. Ensinando o desapego. Ensinando a confiança em Deus. Ensinando que nenhum de nós é indispensável. Deus é que é indispensável. No dia 28 de dezembro de 1622, Francisco de Sales sofreu um ataque apoplético. O que hoje a gente chamaria de AVC, um derrame cerebral. Ele começou a agonizar. Chamaram um padre. Francisco recebeu os sacramentos, a confissão, a unção dos enfermos, a comunhão. Estava consciente, lúcido, em paz. E assim, mansamente, da mesma forma como viveu, Francisco de Sales entregou sua belíssima alma a Deus. Tinha 55 anos. Apenas 55 anos. Parece pouco, né? A gente fica pensando, imagina tudo que ele ainda poderia ter feito se vivesse até os 70, os 80 anos. Mas sabe o que é impressionante? Em 55 anos, Francisco fez mais do que a maioria das pessoas faria em 5 vidas. Converteu milhares de protestantes. Escreveu obras que até hoje são lidas e estudadas. Fundou uma ordem religiosa que se espalhou pelo mundo. Formou santos. Santa Joana de Chantal é prova disso. Influenciou gerações e gerações de católicos. E o legado dele? O legado dele atravessou séculos. São Francisco de Sales foi declarado doutor da Igreja. Não é qualquer santo que recebe esse título. É preciso ter contribuído de forma extraordinária para a doutrina e a espiritualidade católica. Ele é chamado de doutor do amor divino e doutor da caridade. Por quê? Porque toda a espiritualidade dele, toda a teologia dele, todo o método pastoral dele estava centrado no amor. Amor a Deus. Amor ao próximo. Amor paciente, bondoso, que conquista sem violência, que convence sem imposição. E sabe o que é mais bonito? O método de Francisco de Sales não envelheceu. Não ficou ultrapassado. A gente vive num mundo onde todo mundo está gritando, onde as redes sociais são campos de batalha, onde as discussões sobre fé e religião viram brigas agressivas. E Francisco continua ali, do céu, sussurrando pra gente: uma gota de mel atrai mais que um barril de vinagre. Ele continua ensinando que a santidade não é para uma elite espiritual, mas para todo mundo. Para você que está assistindo isso agora, seja você quem for, faça você o que fizer. Você estudante, trabalhador, pai ou mãe de família, empresário, desempregado, jovem, idoso. A santidade é seu chamado. É sua vocação. E é possível, possível mesmo, no meio da sua vida real, com todos os seus desafios. Francisco também ensina algo que eu acho que muita gente precisa ouvir hoje: o abandono à providência divina. Lembra da crise que ele teve aos 18 anos? Quando ele achou que estava condenado. A solução não foi entender tudo, não foi ter todas as respostas teológicas perfeitamente organizadas na cabeça. A solução foi se abandonar. Foi dizer: Deus, eu confio em Ti. Mesmo que eu não entenda tudo, mesmo que eu tenha dúvidas, mesmo que eu tenha medo, eu me entrego. Quantas pessoas hoje estão paralisadas porque querem ter certeza absoluta de tudo antes de dar um passo? Quantos estão travados porque não conseguem resolver todas as dúvidas teológicas? Francisco diz: confia. Abandona-te. Deus é bom. Deus te ama. E isso basta. São Francisco de Sales morreu há 400 anos. Mas está mais vivo do que nunca. Cada vez que alguém escolhe a bondade em vez da agressividade, ele está vivo. Cada vez que alguém busca a santidade no meio da vida comum, ele está vivo. Cada vez que alguém evangeliza pelo amor e não pela imposição, ele está vivo. Cada vez que alguém se abandona à providência divina,
confiando que Deus é bom mesmo quando não entende tudo, Ele está vivo. São Francisco de Sales, rogai por nós. Ensina-nos a ser santos no meio do mundo. Ensina-nos a amar como Cristo amou. Ensina-nos a bondade que converte corações. E aí, o que você achou dessa história? Impressionante, né? Quando a gente conhece a vida de um santo de verdade, não aquelas histórias romantizadas, mas a vida real, com as crises, os desafios, as lutas, a gente percebe uma coisa: eles eram humanos como nós. A diferença é que eles disseram sim para Deus. E disseram esse sim todos os dias, em cada pequena escolha. São Francisco de Sales nos deixou lições que são absolutamente essenciais para os nossos dias. Vamos recapitular rapidamente as principais. Primeira lição: a santidade é para você. Não importa qual seja a sua profissão, seu estado de vida, suas circunstâncias. Deus te criou para ser santo. E você pode ser santo exatamente onde você está agora. Segunda lição: a bondade converte mais do que a agressividade. Numa época de tantas brigas, tantas discussões acaloradas, tanto ódio nas redes sociais, Francisco nos lembra que o amor genuíno, a paciência, a mansidão, essas são as armas mais poderosas que existem. Terceira lição: o abandono à providência divina é libertador. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa entender todos os mistérios. Você só precisa confiar que Deus é bom, que Deus te ama e que Deus tem um plano para você. Quarta lição: cada alma vale uma diocese inteira. Francisco se importava com as pessoas individualmente. Ele não via multidões, ele via rostos, nomes, histórias. E se gastava por cada uma dessas almas. Como seria a nossa vida se a gente tratasse cada pessoa assim? Quinta lição: o amor precisa ser a motivação de tudo. Não o medo do inferno, não o desejo do céu como recompensa, mas o amor puro a Deus. Amar a Deus porque Ele é digno de ser amado. Ponto. Agora vem a pergunta que eu quero deixar com você. E daí? O que você vai fazer com isso? Você pode assistir esse vídeo, achar bonito, sentir aquele quentinho no coração e não mudar nada. Continuar exatamente como estava antes. Ou você pode deixar que São Francisco de Sales realmente entre na sua vida. Você pode começar a aplicar essas lições. Você pode começar sua jornada de santidade, de verdade, não só na teoria. E olha, se você quer começar, eu tenho algumas sugestões práticas. Primeiro, leia a Filoteia. Sério, é um livro que vai mudar sua vida espiritual. É prático, é claro, é aplicável. Você consegue achar em qualquer livraria católica ou online. Segundo, comece a trabalhar a bondade nas suas relações. Da próxima vez que você for discutir com alguém sobre fé, política, seja lá o que for, pare e lembre: uma gota de mel atrai mais que um barril de vinagre. Como Francisco responderia? Terceiro, faça um ato de abandono à providência divina. Se você está ansioso, preocupado, com medo do futuro, pare agora, faça uma oração simples. Senhor, eu confio em Ti. Eu me abandono em Teus braços. Quarto, busque a santidade no ordinário. Você não precisa fazer coisas extraordinárias. Faça as coisas comuns com amor extraordinário. Seu trabalho, seus estudos, suas tarefas de casa, tudo pode ser caminho de santidade. E olha, você não está sozinho nessa caminhada. São Francisco de Sales está no céu intercedendo por você. Nossa Senhora está intercedendo por você. E aqui neste canal, nós somos uma comunidade de pessoas que estão buscando crescer na fé juntas. Por isso eu quero te fazer um pedido. Conta aqui nos comentários qual dessas lições mais tocou você. Qual desses ensinamentos de São Francisco de Sales você mais precisa aplicar na sua vida agora? Eu leio todos os comentários, e muitas vezes a gente aprende uns com os outros nesses diálogos que acontecem aqui embaixo. E se esse vídeo foi útil para você, se você realmente aprendeu algo ou se sentiu inspirado, me ajuda aqui, deixa aquele like maroto. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que também estão buscando conhecer os santos e crescer na fé. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Todos os dias tem conteúdo novo sobre santos, sobre espiritualidade,
sobre a fé católica de uma forma profunda e sem superficialidade. E ativa o sininho das notificações, porque às vezes o YouTube não mostra os vídeos para todo mundo, e eu não quero que você perca os próximos conteúdos. Ah, e compartilha esse vídeo. Manda para o seu grupo da família no WhatsApp, manda para aquele amigo que está precisando ouvir sobre santidade, sobre bondade, sobre confiança em Deus. Quem sabe esse vídeo não vai tocar o coração de alguém que está passando por uma crise parecida com aquela que Francisco passou aos 18 anos. Eu quero agradecer muito você por ter ficado comigo até aqui. Sério mesmo. Num mundo onde todo mundo tem déficit de atenção, onde os vídeos são cada vez mais curtos e superficiais, você dedicou esse tempo para conhecer profundamente a vida de um santo. Isso diz muito sobre você. São Francisco de Sales, rogai por nós. Que a bondade dele contagie nossos corações. Que a sabedoria dele ilumine nossas mentes. Que a santidade dele nos inspire a buscar a nossa própria santidade. Um forte abraço, que Deus te abençoe imensamente, e até o próximo vídeo.